ele desperdiçou tudo. Aleluias. E havendo uma grande fome naquela terra, aquele jovem começou a padecer necessidades. Aleluias. Glórias a Deus. E dessa mesma forma acontece na igreja do Senhor. Aleluias. Nós estamos aqui. Aqui nós temos o alimento. Aleluias. Aqui nós temos proteção. Aqui nós somos cuidados. Aleluias. Mas chega um momento que nós decidimos sair, andar com nossos próprios pés, fazer aquilo que nós achamos ser direito. Aleluias. E o Senhor permite. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Mas chega o tempo que a nossa alma, ela começa a padecer fome. E não é uma fome por um alimento qualquer, é a fome pela palavra de Deus. Aleluias. A palavra de Deus é o alimento da alma. Aleluias. Glórias a Deus. Só a palavra de Deus pode alimentar a alma. Aleluias. Há pessoas nesses últimos dias que estão fazendo de tudo para preencher o vazio da sua alma. Há pessoas que gastam milhares de reais em viagens para tentar alegrar a sua alma, mas não conseguem. Há pessoas que procuram em filosofias algo para alegrar a sua alma, mas não conseguem. Porque Buda não alimenta a alma. Allan Kardec não alimenta a alma. Aleluias. O único que alimenta a sua alma, a minha alma, é Jesus Cristo. Porque Ele disse que Ele é o pão da vida. Aleluias. Glórias a Deus. E eu ouvi um dia um pregador dizer que nós temos no nosso coração um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. E aquele jovem, depois de ter gastado tudo, aleluias, ele começa a padecer necessidade. Mas eu não quero falar aqui nesta noite do alimento desta terra. Eu quero falar aqui nesta noite do alimento espiritual. E quantas pessoas nesses últimos dias têm sentido fome do alimento espiritual, mas não têm tido humildade de se chegar até o Senhor Jesus, de se arrepender, clamar por misericórdia ao Senhor, e vai vivendo de qualquer forma, vai vivendo de qualquer jeito. A sua alma clama pela presença do Senhor, mas a pessoa não tem a humildade de pedir por misericórdia. Mas esse jovem, quando ele começa a refletir sobre tudo que ele tinha na casa do seu pai, ele então decide no seu coração: eu vou me levantar, eu vou ir para o meu pai. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. E eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus servos. Aleluias. Um primeiro sinal de uma pessoa que se afasta da presença do Senhor é o sentimento de culpa. Aleluias. Ele começa a se sentir que ele não tem mais direito de estar na casa do Senhor. A sua carne começa a lutar contra o Espírito. E por mais que ele tente chegar à presença do Senhor, a sua carne começa a acusar. A sua carne começa a dizer: você errou. Aleluia. Mas eu quero aqui nesta noite te dizer que a palavra do Senhor diz, aleluia, em João, que nós temos um advogado, e que se nós percarmos esse advogado, ele está à direita do Pai, aleluia, e ele intercede por nós. Você tem um advogado que peleja a tua causa. Se você errou, se você pecou, ele está lá do lado do Pai, clamando por você. E eu tenho mais uma notícia para te dar: além de advogado, ele também é juiz. Aleluia, glórias a Deus. Ele, aleluia, glórias a Deus,
Ele peleja por você, mas Ele também julga. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. E aquele jovem, ele então, quando ele decide ir até a casa do seu pai, é interessante que a palavra do Senhor diz que quando ele estava longe, o seu pai o viu. Aleluias. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós nesta noite? Aleluias. Que quando nós se afastamos, o Senhor, Ele continua aqui, olhando para nós, onde quer que nós andamos, Ele continua aqui, esperando nós voltar. Ele continua de longe, olhando o seu caminhar. Você está indo para a direita, Ele está olhando. Você está indo para a direita, Ele está olhando, só esperando o momento que você vai voltar. Aleluia. E quando Ele chega, o seu pai corre logo e abraça Ele. Aleluia. E dá ordem para colocar um melhor vestido naquele jovem. O Senhor começa a trabalhar. O Senhor pede para colocar um anel no seu dedo e sandálias no seu pé. O vestido, aleluias, ele simboliza, aleluias, sabe o que para você nesta noite? Aleluias, quando você sai e mancha as tuas vestes, quando você volta, reconhece o teu erro, o Senhor pega esta veste que está manchada, tira ela, joga fora e te dá um novo vestido, sem mancha, sem mácula. Aleluia. Ele coloca um anel no seu dedo. Sabe o que isso significa? Ele faz uma nova aliança com você. Aleluia. Você quebrou a aliança. Aleluia. Mas Ele renova a aliança. Glórias a Deus. E Ele coloca a sandália no pé. Sabe por que uma nova sandália? Porque quando você se volta para o Senhor, a sua caminhada se torna mais difícil. Há pedras no caminho, espinhos no caminho, e você precisa de uma nova sandália para você suportar a caminhada. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto o pai festejava, enquanto os servos festejavam, o seu irmão que estava trabalhando, ele começa a ouvir aquela movimentação. E ele então começa a perguntar o que está acontecendo. E uma daquelas pessoas diz: o seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma grande festa. E aquele irmão, ele no seu coração, ele começa a ter inveja. E ele começa a se irar. Aleluia. E ele começa a questionar: mas eu estou aqui na casa, eu tenho trabalhado aqui na casa, eu tenho trabalhado na fazenda, eu tenho guardado os mandamentos. Agora vem aquele pecador, aquele que desperdiçou tudo, e o meu pai ainda faz uma festa. Eu quero dizer nesta noite, que igreja nós somos? Quando o pecador se arrepende aqui, como nós temos se comportado? Nós temos se alegrado pelo pecador que se arrepende, ou nós temos ficado com inveja? Porque quando o pecador se arrepende, o Senhor quer tratar com ele, o Senhor quer renovar ele, o Senhor começa a usar ele. Aleluia. E não há por motivo para ter inveja. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Você tem que se alegrar quando aquele irmão que se desviou volta para a casa do Pai. Aleluia. Você tem se alegrado. E aquele irmão mais velho, ele começa a dizer: eu tenho ficado o tempo todo aqui, eu tenho guardado os mandamentos, e o Senhor não tem me dado nada. Aí o pai diz a ele: tudo o que tem aqui é seu. E eu quero dizer aqui nesta noite, igreja, tudo que tem aqui é seu. Aleluia. A presença do Senhor aqui também é sua. Aleluia. Os dons também é seu. Aleluia. Se você tem o desejo de louvar, aleluia, você tem o direito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas em vez de ficar olhando para o irmão que louva,
para o irmão que prega? Por que você não pede também para o Senhor? Senhor, me usa. Senhor, me usa no louvor. Senhor, me usa na palavra. O Senhor tem falado nessa noite. Tudo que tem aqui é seu. Aleluia. Glórias a Deus. E é interessante. Glórias a Deus. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E o interessante é que o capítulo 15 ele retrata 3 parábolas. 2 fala do que havia se perdido lá fora, mas uma parábola trata do que havia se perdido aqui dentro. Fala sobre a dracma. A mulher perdeu a dracma na sua casa. E há pessoas, glórias a Deus, que estão perdidas dentro da casa. Aleluias. E o Senhor quer encontrar, aleluias, contigo nesta noite. Muitas das vezes nós ficamos olhando para quem se perdeu lá fora. Mas como nós estamos nessa noite? Como nós estamos se apresentando diante do Senhor nesta noite? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. E quando a dracma que estava na casa é encontrada, também a festa. Aleluias. É interessante a humildade desse jovem. Ele errou, mas ele teve humildade. É interessante também sobre Naamã. Muitos dizem que Naamã apenas teve orgulho em não querer mergulhar no Rio Jordão. Mas eu estava orando ao Senhor, meditando nesta palavra. O Espírito Santo começou a me trazer no coração. Imagine um homem que era chefe do exército da Síria. E naquele momento, um homem leproso, ele sabia da sua situação, mas todos que estavam ali na sua volta sabiam a situação dele, mas não enxergavam a situação dele. E para mergulhar no Rio Jordão, Naamã, sabe o que ele tinha que fazer? Começar a tirar a sua capa, a sua farda, a sua turba. Ele não poderia mergulhar no Rio Jordão com toda a sua roupa. Ele tinha que se desfazer. E naquele momento, a partir do momento que ele começa a tirar a sua farda, as pessoas que estavam à volta começam a ver a lepra de Naamã. As pessoas começam a ver o problema de Naamã. Naamã não queria mergulhar, não era só porque o Rio Jordão era sujo, é porque Naamã não queria mostrar para o povo a sua condição. Mas ali os servos de Naamã o repreendem, e ele então aceita. Aleluia. E a partir daquele momento que Naamã cumpre o propósito do profeta, Naamã é curado. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vim aqui nesta noite para contar meu testemunho, mas o Senhor colocou essa palavra no coração. Ele sabe da necessidade de cada um. Muitas das vezes a palavra do Senhor não vem de encontro com o que nós queremos ouvir, mas vem de encontro com o que nós precisamos. Só a palavra de Deus pode alimentar a alma. Aleluia. Há pessoas nesses últimos dias que estão fazendo de tudo para preencher o vazio da sua alma. Há pessoas que gastam milhares de reais em viagens para tentar alegrar a sua alma, mas não conseguem. Há pessoas que procuram em filosofias algo para alegrar a sua alma, mas não conseguem. Porque Buda não alimenta a alma, Allan Kardec não alimenta a alma. Aleluia. O único que alimenta a sua alma, a minha alma, é Jesus Cristo, porque Ele disse que Ele é o pão da vida. Aleluia. Glórias a Deus.